Fala pessoal, estamos aqui para iniciar e estrear o podcast da PGR Advisor. Eu, Suzana Rodrigues, junto da Pamela Gaburro, estamos nessa estreia. Algo diferente para a gente construir aí um processo ainda mais humanizado para você que acompanha a gente, que gosta de falar de pessoas e processos. Hoje estamos aqui nos dedicando para o pessoal que é da gestão, que é do recrutamento e seleção, que está envolvido direta ou indiretamente com a aquisição de talentos. E hoje estamos trazendo para junto da gente o pessoal da HM Soluções Industriais, Henrique, Murilo, para a gente poder falar das particularidades da aquisição de talentos voltados para a área técnica e industrial. Bem-vindos, meninos! Olá, tudo bem? Olá, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, hein? Estamos muito felizes de estar aqui. Meninos, a ideia hoje é vocês compartilharem um pouquinho com a gente primeiro o que é a HM, o que a HM faz, como é que é a história dela, o porquê que vocês resolveram montar uma empresa, o que mobilizou aí dentro de vocês os propósitos voltados para o mercado de trabalho. Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo, mas estamos aqui para apresentar o melhor para vocês. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer estar com vocês. Eu vou falar um pouquinho da história da HM, né? Como é que começou, como que a gente decidiu, quais que foram as dores que a gente sentia até tomar a decisão realmente de montar a empresa, né? Então, em 2009 para 2010, a gente começou a cursar engenharia, né? Nós nos conhecemos, eu e o Murilo, na faculdade, na Facens, e ali eu já trabalhava na área, o Murilo trabalhava numa outra área, e a gente sempre conversando, sempre trocando umas ideias ali, sempre com aquela cabeça empreendedora. Nós ficávamos pensando juntos ali, né? Como que nós podemos alavancar os negócios, onde que podemos ganhar um pouquinho mais, é nessa área, não é? Já no primeiro ano de faculdade a gente já pensava em mudar de área. Mas brincadeira, a gente gostava bastante da engenharia. E aí na primeira oportunidade que a gente teve, né? Que foi numa empresa que acho que eu fui primeiro, né? Fui pra Leder. Eu comecei ali, iniciei como era um suporte técnico, praticamente. Então, dava um suporte técnico ali para todos os vendedores, para vendas internas, vendas externas. Era um pouquinho do faz-tudo ali, né? E ali nós começamos a aprender e aí surgiu uma oportunidade, né? A empresa começou a crescer e aí surgiu uma vaga, né? E o pessoal abriu a vaga aqui, a empresa era de São Paulo. E logo já fui com o gerente lá, conversei com o Murilo. Falei, olha, tem um amigo meu lá na faculdade que você pode contratar. Muito bom. Que você já pode contratar, ali, né? que você pode contratar. E aí o pessoal lá da gestão, tal, é uma empresa muito, muito horizontal, né? Então se tinha acesso ali a todos os cargos, tal, uma empresa bem, bem gostosa de trabalhar. Aí chamaram o Murilo e aí deu certo, ele acabou entrando, né, junto ali na empresa. Então ali começou o nosso caminho de... O namoro? Sou o namoro, né? Relacionamento. O relacionamento. Eu não fui muito assim, porque eu não posso fazer apologia, então eu já fiquei... Então ali começou o nosso caminho profissional ali em conjunto, né? O caminho de parceria e tal. E foi a primeira empresa realmente que a gente, assim, que é uma empresa multinacional, né? Algo totalmente diferente da vivência nossa. A gente estava ali no primeiro ano de faculdade, então foi uma experiência muito legal, né? Depois disso daí, a gente começou a se desenvolver bem na empresa. Aí o Murilo foi para vendas externas, eu fui para a parte de engenharia de produtos também, que era um suporte externo. Então, assim, a gente teve bastante desenvolvimento ali na empresa. Então, até aprender essa parte mais corporativa, aprender um pouco ali de sociabilizar, né? De entender como que realmente é o mercado, né? Como que é uma empresa, porque você está ali na engenharia, na faculdade ninguém te ensina nada, né? E ali foi bem legal que a gente se desenvolveu bastante, trocava muitas ideias, tinha muitas informações e ali já surgia algumas ideias, né? Nossa, que legal, olha aquele cliente, olha o jeito que ele começou, poxa, a gente podia pensar nisso no futuro, tá? Então, assim, sempre surgia esses assuntos, mas nada muito assíduo, né, na ideia. A gente só comentava, porque também estava iniciando, né?
era só aquele sonho de olhar como que os empresários trabalhavam, aquela maravilha, né? Que depois a gente vai descobrir a realidade lá na frente, mas na época era tudo um sonho. A doce realidade. A doce realidade. E aí, Doce como mel, né? como mel. Ou como pimenta. Aí ali nós seguimos, eu acabei saindo dessa empresa, primeiro com o Murilo ficou lá. Eu fui para uma outra empresa por um período ali, fazer a prestação de um serviço. E o Murilo foi chamado para gerenciar uma área em um dos clientes nossos que estavam desenvolvendo uma nova área de produtos, uma nova área técnica. Então aí o Murilo foi chamado ali para gerenciar, para fazer a criação realmente do setor e o desenvolvimento e até recrutamentos, né? E até lá Formatar o time. Formatar o time, exatamente. E logo eu fui contratado por essa empresa também. Pode contratar. Pode contratar. Então ali nós voltamos a trabalhar em conjunto novamente, né? E aí foi uma nova experiência, porque aí era desenvolver uma nova área, desenvolver um time novo, era totalmente a gente tinha experiência de ver como que fazia, mas nunca tínhamos feito, né? Então foi uma experiência ali bem, bem grande. E ali sim, nós conseguimos sentir um pouquinho das dificuldades e das dores que um dono de empresa tem, que o empresário tem, que ficava tudo na nossa mão, ó, tem que contratar, tem que mandar embora, tem que avaliar, tem que formar preço, tem que ver imposto e todo aquele mundo que a gente vive no dia a dia, né? Tem que ficar administrando conflitos internos. E ali, sim, foi uma experiência muito grande para nós realmente, né? Tanto que depois de um ano que a gente estava intensamente nesses cargos, aí um olhou para o outro e falou, poxa, nós somos uma empresa dentro dessa empresa, né? Porque a empresa ela tinha outros setores que eram os setores que realmente davam lucro para a empresa, e esse setor que nós criamos ali já dava lucro, mas não era o foco principal da empresa. Começou a se tornar depois que eles viram que não era venda de serviço, era venda de produto. Então é muito melhor vender produto, às vezes, que serviço, não mexe tanto com pessoas. Então assim, as empresas avaliam dessa forma. E aí, depois disso, chegou num ponto que nós falamos, agora não tem mais jeito. Nós já conhecemos clientes, já conhecemos o mercado, já sabemos montar preço, já sabemos contratar. Sabemos não, né? Mas... Estão aprendendo. Estão aprendendo. E aí na verdade, não na verdade, a palavra não é saber, né? A palavra é... Já passamos pela experiência né? Saber, depois você vê que você não sabe nada, que depois você tem que se moldar todo, né? E até contar com muita ajuda, né? Inclusive de vocês, né? Que pode contratar. Agora sim. Mas realmente esse trecho da história eu até gosto de entrar, porque o Henrique, ele é uma pessoa mais polida para falar e tal, né? Uhum. Toma alguns cuidados, né? E realmente essa tomada de decisão foi extremamente comercial, né? Onde a gente estava numa empresa que faturava milhões por mês e a gente falou, trabalho a gente já aprendeu a fazer tudo, como é que a gente vai fazer? A gente precisa pegar uma fatia desse mercado, né? Vamos correr atrás. E aí a gente começou a criar a HM. E a gente tinha um projeto na manga, vamos lá, vamos trabalhar esse projeto. Fomos até o cliente, apresentamos a empresa como nova. Essa aqui é a HM, tal. Tá aqui, a gente tem expertise. Vocês têm mesmo? Tem. A gente trabalha nessas empresas, trabalhou aqui, já estava saindo. E aí, foi aquele lance, né? Falei, nossa, vamos orçar lá o projeto. Eu não sabia fazer os orçamentos, porque trabalhava numa empresa que a gente só fazia isso. Vamos orçar. Então, orçar a gente sabia, né? Orçava, comprar tudo, execução. Só que a mão na massa a gente não colocava, porque a gente só coordenava. E aí começaram as dificuldades. E o primeiro projeto brilhou o olhinho deles, né? Um projeto de R$38 mil na época. Mas, Exato. R$38 mil, Tô um projetinho, né? Chique. Vamos lá, né? Tô rico. Executamos o projeto, fizemos projeto, montamos painel, lá, fomos lá, instalamos no cliente, faturamos. O cliente falou assim, vou pagar à vista. A gente não tinha nem conta da empresa. Falou, tá bom. Você pode pagar na conta de um dos sócios? Pode. Pagaram à vista. Na conta do Caiu na conta, R$38 mil. Falei, meu 38 Deus, que dia é esse? Que delícia. Quanto nós gastamos
15 mil. Meu Deus. Falei, meu Deus do céu, ficamos ricos, estouramos. Ficamos ricos, tomamos a decisão certa. É esse o primeiro e caminho. único lucro da empresa. Mas Há 10 anos atrás. nisso a execução da atividade ainda estava na mão de vocês. Sim. Vocês não dependiam de mão de obra qualificada. A gente contratou terceiro, né? Tipo um eletricista, amigo nosso de infância, falou lá, ajuda a gente foi lá, acompanhou. Porque a gente sabia fazer o serviço, mas não a parte de infraestrutura e tal, que a gente nunca tinha feito. E a gente foi lá e foi um desafio, aprendemos, fazemos, ficou top, o cliente elogiou, até hoje é cliente nosso, né? E aí a hora que a gente olhou o lucro, falou, não tinha CNPJ, não tinha como emitir nota fiscal. Sim. Falamos pro cliente, viu, não tem nota fiscal, não tem problema. Pagou. E aí foi, pô, Henrique, Não, com foi 38 mil, a gente ganhou Caminho. 23 mil. E a sua pergunta, eu entendi o fundo da sua pergunta. Porque, assim, nós estamos falando de lucro. Daí ela perguntou, mas nessa época vocês não tinham mão de obra ainda, Sim. né? Era vocês. Sim. Ou seja, tá totalmente atrelado, né? O lucro com, Que com a mão de obra que se vocês você tivessem tem. uma equipe, certamente vocês, né, teriam que pagar todo mundo e todos os encargos, então o valor teria sido... Até porque vocês não estão Exatamente, julgando o lucro, a mão de obra de vocês. Exatamente. É, E essa, na verdade, essa foi a falta de inteligência, ou o despreparo do empresário que está iniciando, que eu até oriento todo mundo, todos os meus amigos que falam, pô, quero montar uma empresa. Eu falei, cara, se estrutura, pensa primeiro, porque a partir do momento que você começou o jogo, não tem como voltar atrás. Né? E aí a gente iniciou com um lucro ótimo, 23 mil. A gente terminou o projeto e a gente olhou um para cara do outro e falou, e aí? Qual é o próximo projeto? Uhum. Cliente a gente tem um monte. E vai bate na porta lá de uma multinacional e fala, viu, acabei de montar minha empresa, quero fazer serviço. Nós sentimos a dor que a gente sente até hoje no primeiro projeto da empresa, que foi, nós fechamos, os proprietários ali foram até o campo, executaram, puseram a mão na massa, gastamos todo o nosso tempo ali para entregar aquele projeto. E aí depois que acabou? Um ficou olhando para a cara do outro e fala, e agora, o que nós vamos fazer? Para quem nós vamos pedir serviço? Qual indústria nós vamos visitar? Qual que é a estratégia comercial? Todo Coisas que a gente já apanhado, fazia. né? E Vamos aí, montar a empresa. Vamos montar assim, vamos gerar um CNPJ. E depois que a gente tem um CNPJ, como que administra isso? Então, assim, são milhares de perguntas que depois do lucro, você vai falar, nossa, o lucro realmente não é lucro, porque eu tenho que pagar o contador, eu tenho que Sim. pagar o imposto, né? Aí E na entra verdade, toda a aquilo que obra. você achou que era um desafio lá atrás, que era montar a equipe, estruturar, enquanto vocês eram funcionários, que talvez você teria dito naquele momento que foi o maior desafio da sua carreira, não. Quando você se viu numa situação de para onde é que eu vou pro mercado agora? Provavelmente foi esse Exato. momento onde vocês tinham dinheiro na mão e não sabiam para onde ir. Uhum. Que eu imagino que deve ser a sensação e o sentimento de quando uma pessoa se forma na faculdade e ainda não está trabalhando. Para onde é que ela vai? O que que ela tem que fazer? Né? Qual é para onde é que eu vou? Qual que é o meu caminho? E se vocês não tivessem um ao outro, talvez teria sido um pouco mais difícil. Porque quando você está com alguém, você se apoia no outro de alguma forma, na história dele ou na ideia dele, ou para onde, né? De repente, às vezes ele tem um caminho que você ainda não pensou, né? E juntos vocês devem ter estruturado para onde é que vocês tinham que ir. E aonde é que vocês foram daí? Então, é que nem se for, a emoção às vezes leva a gente a não querer enxergar a parte chata da coisa, ou até mesmo as dificuldades, né? Então, a gente realmente, né, que nem, tinha aquela emoção muito grande para montar a empresa, Euforia, né? euforia, e você acaba realmente deixando de planejar algumas coisas, né? Uhum. Poxa, poderia ir no Sebrae lá, falar, olha, me dá uma ajuda aqui, né? Como é que é realmente isso daqui? Buscar alguns caminhos, mas na hora dessa euforia você só quer, puxa, ganhei aqui, qual que é o próximo? Aonde que tá? Vamos sair correndo atrás. E aí você acaba gerando aquele desgaste ali de querer buscar algo que ainda você não tá preparado para ter, né? E quando Então- chegou até vocês o projeto em que vocês se deram conta de que não dariam conta sozinhos? De que precisariam de pessoas. Essa história é boa. Essa história é boa. Ou talvez o momento em que vocês pensaram, vocês teriam se contratado lá atrás? Vocês teriam contratado vocês para trabalhar? Com certeza. A gente se faz essa pergunta todas as vezes.
Todas as vezes que nós vamos entrevistar um funcionário, e eu sempre falo pro Murilo, vamos relembrar como que a gente fazia as entrevistas quando o pessoal ia nos contratar, quando a gente participava de um processo seletivo, ou até mesmo quando nós estávamos na empresa, como que nós agíamos? Será que nós agíamos igual as pessoas agem hoje conosco? E isso daí é uma dor muito forte que nós temos, porque realmente nós nos contrataríamos e nós seríamos um bom gestor e um bom funcionário ali para a empresa, né? Uhum. Como sempre fomos, pelos resultados que as empresas tiveram, que nós passamos e o crescimento que obteve. Então, assim, o resultado mostra tudo, né? Então, assim, nós gostaríamos muito de pessoas igual a nós, assim, do nosso lado. E nesse momento, né? Não sei se eu mereço tanto, né? Eu fico pensando, eu não sei se eu mereço tanto. Isso é importante. Mas nesse momento, Su, quando a gente tomou essa decisão de realmente vamos focar na empresa e tal, e a gente passou por esses problemas iniciais de ter um projeto e não ter outro, e aí precisar de ajuda de um parceiro nosso que ajudou a gente com pequenos projetos, para a gente poder ir sobrevivendo. A gente teve um caso que foi bem na época que eu casei ainda, tinha acabado de casar, festa de casamento, aquela loucura. Comprar casa, tinha comprado casa, reformado casa. Então eu não tinha dinheiro, tava quebrado. Né? E aí eu e o Henrique... O casamento faz isso. O bom é que ele usa isso no passado, né? Eu não tinha. Entende-se que, né? Já aí fica na sua imaginação. Exatamente. Vamos fazer um podcast só para falar sobre isso. Aí pra quem é pisciniano e não tava entendendo nada, entendeu rapidinho. Entendeu tudo, né? Só a parte que me interessa. Bom, e aí nesse momento a gente levou um calote de 40 mil reais na época, de uma obra que... Na verdade, assim, não foi extremamente um calote, mas para aquele momento foi, porque a gente recebeu 350 dias depois. Então a gente foi receber um ano depois, né? E aí todo o dinheiro que a gente tinha reserva foi pro vinagre, né? Pô, já tinha gastado tudo que a gente tinha. E aí a gente tinha um escritório físico, né? E nesse dia a gente tava com... Só que assim, a gente fazia muito orçamento, porque quando a empresa é nova, o cliente, você não entende muito bem, o cliente chega e fala, eu orço aqui, e aí começa a te dar um monte de abacaxi pra orçar. Para quem presta serviço. Tô com uma dificuldade aqui, você orça. E a gente, vamos ter que pegar qualquer coisa, né? Vamos lá, vamos orçar. E a gente participava de todos os orçamentos. Sim. Então, você olhava lá, a empresa com 6 meses de casa, 500 orçamentos. Fala, promissor, né? Porém, não fechava nada. Dinheiro na rua parado, né? Exatamente. O orçamento é isso. Não, e perdendo. Sim. E eles não perdiam por preço. Porque preço a gente tinha. Perdia por não ter estrutura, por não ter o que mostrar... Por não ter cliente, por não ter... Não tinha nada. Né? O cara ia ligar na empresa, não tem nem telefone. Tem que ligar no celular. E nessa época tinha esse bloqueio, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia o cara só quer ligar no seu celular, né? Uhum. E aí, chegamos num ponto, eu falei, Henrique, não tem como mais. A gente vai ter que fechar a empresa. A gente não tem condições de continuar. Nossa. E a gente tava na casa dele. Final de ano. Final de ano. Que louco. Final de ano, dezembro. E você recém-casado. Recém-casado. Ou seja... Minha mulher segurando o reggae, né? A Patrícia é um anjo, segurando o reggae, falando assim, viu, vai, que as custas aqui em casa eu seguro ela. Beijo, Patrícia. É que essa questão do orçamento aí, né? Só complementando, o que acontece? Como nós tínhamos muito acesso às indústrias, só que tem uma dificuldade muito grande. A gente tinha acesso através de empresas que já eram cadastradas dentro da indústria. Então, o que acontece? Você orça e você realmente participa ali do processo de contratação do serviço. Porque você está cadastrado, você tem toda uma estrutura. Como nós tínhamos esse acesso, nós chegávamos no cliente e falávamos, poxa, dá uma oportunidade para nós orçarmos. O que o cliente fala? Para ele, um orçamento a mais, um orçamento a menos. Poxa, manda o orçamento aí então. Toma até ajuda, né? Aí. Até ajuda para ele compor preço. Só que nesse momento, por que o cliente faz isso? Olha, quero ver como é que é o padrão de proposta deles, né? O que eles colocam, porque isso daí influencia muito também na área industrial, né? Imagem no orçamento, um descritivo bem formatado, as informações bem claras ali, aquela embelezada no orçamento ali ajuda muito, né? Só que nós não tínhamos cadastro dentro das fábricas e, além de não ter cadastro, nós éramos mais um ali, uma empresa que estava começando que ninguém conhecia.
Então, a hora que chega na mão do gestor, ele olha lá e fala, puxa, esses caras aqui nunca fizeram nada, o outro tá um pouquinho mais caro, mas já fez um monte de coisa aqui, já... Uma garantia. O outro tem portfólio, Tem né? portfólio. Então, só que, por um outro lado, tem algo bom. Porque essa pessoa que está recebendo aquele orçamento, que você tem esse acesso, às vezes ele comenta com um outro cliente que não te conhece, não sabe de onde você é, né? Não sabe que você está começando e pode talvez te dar uma oportunidade, né? Sim. Porque ali, no momento que essa outra empresa te chama, você não é conhecido ali, naquela praça, vamos dizer, né? E aí o cliente olha, a hora que você vai para a reunião, você pode falar o que você quiser, né? Você não precisa falar que você é novo, né? E aí vai continuar a história aí. A reunião aceita tudo, né? A reunião aceita tudo. Porque daí vai chegar no ponto que ele vai terminar agora. E aí, nesse momento, né, tão difícil, que eu falei pro Henrique, cara, isso era sexta-feira. Falei, isso era quinta-feira. Desculpa. Aí eu falei, cara, nós temos até amanhã pra fechar alguma coisa, senão, infelizmente, nós vamos ter que fechar a empresa. E a gente pagava caro em contador, sabe, por não ter experiência. Aí ele falou, cara, tá ok. Falei, vamos tomar um café aqui então, tranquilo, vamos ver se a gente toma uma ação. Isso era fim de tarde já. Nisso, colocamos um café na mesa, na cozinha da casa dele, né? Chegou um e-mail no meu celular. Nossa. É Deus brilhando, né? Aí, o e-mail, peguei o celular. Chegou e-mail, né? A empresa nova, nem chega e-mail quase, né? A empresa já tava sabe com aquela porta que você já nem levanta pra passar, você já passa por baixo, você já vai baixar a porta. Sabe o mercadinho, quando deu 6h30? Tipo, tá só esperando o último cliente sair lá de dentro pra poder fechar, né? Você Mas grita lá da Eco. Nessa época, vocês ainda não tinham nenhum colaborador envolvido. Ainda eram só vocês dois. Não, já tinha equipe. Já tinha um funcionário. Um funcionário, né? Que era um executor só. Uhum. E aí, porque a gente botava a mão na massa. E aí chegou nesse momento, eu recebi o e-mail, falei, nossa, um e-mail de uma multinacional, né? Uma empresa chamada Rect. Olhei, o e-mail de compras. Pedido de compra aprovado. Aí, só que eu não sabia o que era, porque tinha um monte de orçamento aberto lá, né? E fiquei quieto, olhei, aí ele olhou pra mim, viu que eu fiquei tenso, baixei, abri o PDF. Deve ser aquele pedidinho de R$500 que eles vão dar só pra passar a mão na cabeça na só gente. Pra religar aquela... Eu peguei o celular, lembro até hoje, né? Com exatidão, peguei o celular, joguei em cima da mesa, falei, tamo fudido. Aí ele começou a dar risada, eu falei, por quê? Vou dar uma olhada no meu celular. Tinha acabado de chegar um pedido de R$282 mil. Meu Deus, estamos fugindo de tanto trabalho que a gente vai ter pela frente. Aí ele Abre a porta do mercadinho. Aí o mercadinho voltou pra trás. Falei, nossa, Henrique do céu, e agora? O que nós vamos fazer, cara? Como que nós vamos entregar essa obra? Não temos dinheiro. Na verdade era assim, era projeto. Então era um negócio mais fácil, porque a gente só dependia de mão de obra. A documentação. Documentação, né? Não precisava comprar material nem nada. Cada noite pro dia a gente montou equipe, colocamos equipes em 2 turnos para trabalhar. Projetista de manhã, de tarde, de noite. A gente entrava às 6 da manhã, saía 2 horas da manhã do escritório. E vambora. E vamos fazer projeto. Nós entregamos o projeto em 15 dias. Que demais. Nossa. E ali, E não demoraram 300 para receber. Não. E a maior delícia que deve ter sido contratar toda essa equipe. É. Fala a verdade. Formamos toda essa galera e tal, e vamos. E era café da manhã, almoço, café da tarde, janta, tudo no escritório com dinheiro que a gente não tinha. A gente falou, vamos pendurar cartão e vamos lá. Agiota. Agiota. Todo mundo que tinha possibilidade de entrar. Patrícia, pra você ter uma noção, chegou num ponto que a gente não sabia fazer nota fiscal para fora de Sorocaba. Não. Porque era fora de Sorocaba o projeto. E aí a gente foi, apresentou os projetos, foi um sucesso o projeto. Assim, foi muito bem executado, num tempo recorde, que graças a Deus isso aí nos deu fôlego para trabalhar por um bom período. E aí depois que você tem um portfólio, foram 170 máquinas para mostrar, entendeu? Então, refrescamos, a consciência voltou, a alma voltou pro corpo, né? E eu falei, a partir de agora vamos trabalhar diferente. E vocês entendem que esse momento que talvez vocês tiveram que, né, jogar a caneta, apagar a luz e fechar o cadeado, foi o que fez com que vocês tivessem talvez o entendimento de que lá atrás, naquele momento, talvez vocês tinham sido 2 jovens que, pela falta de planejamento e experiência,
foram muito abruptos, com muita velocidade para empreender, encarar esse mercado de ser empresário, ser empreendedor, ou não? Isso passou pela cabeça de vocês? Eu tenho uma visão dupla para esse assunto, né? Acho que se não fôssemos ousados ao ponto de fazer, não estaríamos hoje na posição que estamos, né? Então, acho que isso é muito importante, ter que ser bem relevado e olhado com muito carinho. Porém, como dica e orientação para quem quer fazer, quem quer se desafiar, tem como você quer fazer tudo isso pegando alguns atalhos, né? E realmente escutar a experiência das pessoas, entender um pouco melhor, não se meter em buracos que você não consegue sair, né? Porque a gente sabe que tem alguns buracos que a gente se mete que, se você não souber sair, é muito difícil, né? Então, nós temos uma especialidade que é de engenharia, nós não somos administrador de empresa, nós não tínhamos essa experiência, né? Então, isso hoje que eu enxergo que é a maior dificuldade das pessoas. A pessoa acha que ser empresário é simplesmente não ter chefe, né? Não ter líder, não ser subordinado. Pelo contrário, né? Você passa a ter muito mais subordinação dos seus clientes, dos seus funcionários. É um negócio que a complexidade é muito mais alta. Então, e nesse momento, você, como empresário, você acaba tendo que fazer tudo. Por mais que, né, nós somos engenheiros, nós não somos formados em gestão, não fizemos administração de empresa, não fizemos recursos humanos para ter contratação, não fizemos economia para financeira e nem contabilidade. Então, assim, você imagina tudo isso formado na cabeça de dois jovens, realmente, igual você falou, e você tem que tomar decisão baseado em tudo, em todas essas informações que você não tem capacitação técnica para... simplesmente a capacitação técnica nossa era na engenharia ali. É um foco específico, né? E realmente a empresa, ela demanda todo esse grupo de informações para você poder saber se você vai seguir, se você não vai seguir, qual o caminho que você vai seguir. Mas assim, por um momento, por um instante, assim, eu fico pensando, nós fomos rápidos também. Porque nós poderíamos ter ficado olhando para os orçamentos e falava, nossa, esse daqui podia acontecer, vamos ligar para esse daqui, nossa, e esse daqui, puxa, que dó, vamos fechar a empresa. Não, em nenhum momento nós abrimos lá e falamos, temos tantos orçamentos e pode fechar alguma coisa. Não, já vamos encerrar, vamos seguir nossa vida, porque não dá para parar. Se você faz isso daí, você fica se iludindo ali em cima daqueles orçamentos, daqui a pouco você começa a definhar, daqui a pouco você começa a ficar mal, aquilo vai abalando o seu psicológico, e a hora que você vê, o seu corpo tá ruim, sua mente tá ruim, você tá sem empresa, não consegue arrumar emprego, e aí definha tudo de vez. Então, assim, tem uma questão aí que eu acho que nós vamos, sabe, vamos fechar. Vamos fechar e já vamos para outra. Não pode deixar a peteca cair, né? E ao mesmo tempo a gente sempre levou uma agressividade comercial muito forte pro mercado. Então, um follow-up muito intenso, sabe? Falar com o cliente sempre, ligação. A gente vem dessa cultura, né, de multinacional, porque essas empresas grandes, multinacionais, elas trabalham com essa intenção de comercial muito forte, né? Então, dificilmente a gente não tinha um feedback de um projeto que a gente perdia, de uma proposta que a gente participava. E isso também dava um norte pra gente. A gente trabalhou sempre com métricas de orçamento, projeções comerciais muito interessantes. Bem reais, sabe? Por estar muito próximo do nosso cliente sempre. Então, isso também a gente tinha, no fundo, uma esperança, porém a gente falou, não vamos esperar. Não vamos esperar porque a gente tem capacidade de se recolocar numa empresa grande muito rápido. Sim. Pelo conhecimento que a gente tem e a bagagem que a gente já levou, né? Porque vocês vocês são especialistas técnicos, né? E aí, pegando um pouquinho o gancho e objetivo, né, do nosso podcast, o Pode Contratar, toda essa experiência de vocês ao longo desses anos, né? Eu não sei quantos colaboradores passaram aí pela mão de vocês, né? Quantas pessoas vocês já admitiram, precisaram desligar ou, né, saíram por outros motivos. O que vocês entendem hoje, além das competências técnicas e de toda a base, toda a formação, né, que é necessário ter para hoje compor o time da HM, né? Tem que ter uma questão técnica envolvida, obviamente. Significa que nós, como recursos humanos, não vamos poder ser funcionários da HM, porque a gente não tem uma base técnica. Mas podem ser parceiras, né? Já somos. Vamos falar um pouquinho de competências importantes para o mercado de trabalho hoje. A gente vem acompanhando muito o movimento das novas gerações e do quanto não é só o técnico que importa.
né? Na verdade, hoje a gente não... Acho que antigamente contratava-se pelo técnico e o comportamental ele ficava num segundo plano, ou ele não era nem observado, enfim. E aí os novos movimentos do mercado vêm fazendo com que as competências comportamentais elas são levadas muito em consideração ou deveriam ser levadas muito em consideração. O que hoje para vocês é importante, imprescindível nesse conjunto de valores comportamentais um colaborador, um candidato precisa ter? Além do básico, que é o comprometimento e a autorresponsabilidade. Básico. Isso daí você Básico. já deu a resposta. Já tava, É só isso. o comprometimento era a palavra base de tudo. Não tem como. O comprometimento hoje é... Fundamental. Às vezes você não tem nem tanto uma pessoa muito técnica que, nossa, tem um currículo maravilhoso, saiu estudando para tudo quanto é lugar, trabalhou em milhões de empresas e tem uma experiência muito grande. Mas se você não tem o comprometimento... É a mesma coisa, você tem um carro ali, mas você não pode usar a todo instante. Você tem lá um motor que anda a 300 km por hora, mas você só pode andar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. É a mesma coisa, você tem um funcionário lá que tem um conhecimento absurdo, mas que não tem o comprometimento, que vem quando quer, que o final de semana, que é muito importante para a nossa área de elétrica, que é onde a gente pode fazer os desligamentos, o funcionário não pode vir, não tem o comprometimento. Então, assim, a base, as paredes e o topo é o comprometimento. E o que mais? Lógico, a informação técnica é importante. Não vou nem falar mais que é muito importante. Antes eu falaria muito importante, hoje eu falo que é importante. Porque a base técnica você ensina. É fácil você ensinar pessoas que têm comprometimento, que estão com o coração e com a mente aberta para receber informações, né? Informações importantes e informações que vão gerar resultado na vida delas, né? Então, é importante o conhecimento, né? Até mesmo algumas experiências. Para nós é importante a pessoa ter uma experiência dentro de uma fábrica, ter uma experiência talvez numa outra empresa do mesmo estilo da nossa, para entender como que funciona e você não precisar ensinar ambiente, né? Você só ensina a técnica. Se a pessoa tem um comprometimento e sabe se portar no ambiente da empresa, o restante é administrável, né? Agora você tem que educar alguém, né? Que é algo que vem de casa. Aí é complicado, e às vezes acontece muito, a gente tem que educar a pessoa, educar o funcionário, falar, olha, aqui você está numa empresa, vou ser crasso agora, quando você for no banheiro, você tem que puxar a descarga, né? É algo que não tem nada a ver com função, não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver nem com comprometimento, mas é algo que é básico, né? Olha, quando você passar aqui e você sujar o seu copo, né? Você tomar aqui uma água, você tem que lavar o copo, né? Limpar, guardar. Isso daí é uma educação básica, né? Isso daí eu acho que é primordial a pessoa já ter. Ah, é normal ter. Não é normal. Não é normal. Isso é anormal ter pessoas desse tipo, né? Então, assim, é importante, né? Esse comprometimento. E a internet, eu enxergo que ela capacita muito bem algumas pessoas e promove conhecimento muito rápido, né? Então, tem pessoas que a gente entende que, a pessoa, ela aprendeu isso muito rápido, de maneira não adequada, né? Então, isso pra gente é um desafio muito grande. Hoje, a gente vai partir para uma contratação. Além do comprometimento, do bom senso que a pessoa tem que ter, de saber se posicionar, existe um padrão comparativo muito forte. Por quê? Além do cara ter o acesso na internet, ele olha lá e fala, eu já vi isso aqui, eu já sei como é que faz. Eu já vi aqui, eu sei o que um engenheiro faz. Agora eu sei o que o fulano de tal faz. Eu sei qual é a função de um cargo tal. Então as pessoas, elas entram numa corporação e começam a se comparar com conteúdos que elas enxergam na internet ou até mesmo do coleguinha do lado, né? Então, esse bom senso, essa falta de bom senso, esse respeito pela informação, por guardar a informação, se você está sendo contratado, é você. O relacionamento com a empresa é seu, não é do seu coleguinha de trabalho, né? Então, isso pra gente também é uma dificuldade. A gente vê que, mas eu queria fazer a função que o Henrique faz. Ele é o dono da empresa, cara. Você tem que montar a sua empresa, então. Né? Mas eu só vou trabalhar se o Murilo vier. E esse senso, né? Esse senso que a gente enxerga... Senso de dono. De dono. Essa é a palavra. Que é o mais complicado hoje.
no meu ponto de vista. Além do comprometimento, né? Claro que a gente precisa de um funcionário que esteja inclinado para a mesma direção que a empresa está, né? Mas esse senso, ou falta de senso, né? Que é o que prejudica a maioria dos colaboradores. Hoje tem gente se desligando ou sendo recontratada ou se contratando em empresas diferentes exatamente por isso. Porque querer se comparar com o dono, se comparar com o chefe, se comparar com o líder lá do setor, o cara... porque eu sei como é que usa aquela máquina. Ele não. Então tem que ter a função dele, não. É um senso de dono de forma deturpada, né? As pessoas confundem o que é ter uma visão sistêmica do todo. E aí a pessoa, quando chega para trabalhar com vocês... Como é que vocês entendem hoje? E aí vamos pensar no hoje, né? Não de alguns anos atrás. Como é que vocês conseguem passar para o novo colaborador o fit cultural da HM? Assim, no tapa? Princípio, o tapa de mão o tapa de mão invertido é bem conhecido aqui, né? Ele funciona, mas não é o ideal, né? Então, brincadeira, pessoal, Chama o RH, por favor. Daqui a pouco vai bater um fiscal aí, falando, o que tá acontecendo aí? A gente tá monitorando, não é isso, não é uma realidade, pessoal. Então, eu fico pensando muito, que nem eu até comentei, quando nós éramos funcionários e estávamos na empresa, o que nós ficamos analisando? Outros empresários, outros donos, como que eles se portavam, como que eles tomavam decisões, mas não só isso. Nós pensávamos, poxa, mas como que ele fez isso, né? Como que ele chegou? Como que foi a estrutura, da onde que ele veio, aonde que ele trabalhou? Entender também um pouco a carreira, de onde veio, né? E onde que ele chegou. E como nós enxergávamos dessa forma, nós tentamos passar isso para o funcionário, explicando um pouquinho da nossa história. Então, falando, olha, nós começamos ali a estudar, trabalhamos, pusemos a mão na massa, olha, tivemos dificuldades nessa empresa, esse tipo de dificuldade, isso daqui. Todo o caminho que nós tivemos que passar, todos os cursos que nós fizemos, todas as capacitações que nós tivemos e as dificuldades que encontramos para chegar aonde chegamos. Por quê? Você quer ser um espelho, né? Mostrar um espelho para a pessoa, para realmente a pessoa olhar e falar, poxa, eu não estou preparada para estar no lugar dele, né? E nem no lugar de uma outra pessoa, ou se tiver um outro colaborador também na empresa que seja superior a ele, entender o motivo dessa superioridade. Não é superior em questão corporativa ali, em questão de empresa realmente, né? Então, assim, a gente tenta passar dessa forma, explicar um pouquinho como que funciona o mundo normal, né? O mundo que não é o Alice no País das Maravilhas, né? Que é o mundo realista. Porque o que eu vejo assim, as pessoas hoje em dia elas não têm maturidade para lidar com informação. E o excesso de informação é absurdo. Assim, na nossa geração ainda, quando nós começamos a estudar, já tinha muita informação. Mas numa geração anterior e numas outras, era Barça. Era livro. Nós comprávamos livros na faculdade ainda. Poxa, isso faz 12 anos atrás? É pouco tempo, se você for ver. Mas nós estudávamos em livro. O professor falava, olha, compra o livro tal. Hoje em dia, não. Olha, faz o download no site tal. Ou seja, a hora que ele vai fazer um download, ele não vai específico num livro. Ele vai numa página de internet, vai num mundo que a hora que ele vê aquele download, ele enxerga outros, ele enxerga vídeos, e a internet abre a informação e abre a visão dessa pessoa de uma maneira muito grande. E a pessoa não tem maturidade para lidar com esse tipo de excesso de informações. Antes, nós não tínhamos isso. Olha, esse faz o download, vai lá e compra o livro. A hora que você chega na livraria, a pessoa não fala para você, olha, mas eu tenho mais 300 livros e esse autor, ele fala diferente desse, que tem possibilidades de você se desenvolver melhor através desse outro livro. Não tem isso daí. Agora, a internet faz isso de forma automática na nossa cabeça. E eu falo assim, até por nós, a gente ainda tem um pouco de discernimento diferente dessas outras pessoas que estão começando até e acabam se deixando
levar pelo excesso de informação. Uma geração que está chegando numa velocidade completamente diferente, né? E quando você fala dessa maturidade, eu entendo muito que é uma questão de disciplina também. A disciplina para você compreender o foco que você tem que seguir para que você consiga adquirir, então, aquele conhecimento. E aí, quando a gente fala em disciplina para ter o foco, a gente está falando de uma velocidade muito grande para absorção de conhecimentos e duas vertentes, né? Porque, assim, a gente tem também o mundo veloz e de lifelong learning, que, assim, a gente não pode estacionar. A gente tem que aprender a todos os momentos, senão a gente vai realmente estagnar e não é o que o mundo está proporcionando para a gente, mas em contrapartida a gente está lidando também com uma situação muito complexa, que é a questão de quanto mais informação eu tenho, menos foco eu tenho para poder absorvê-la, e aí eu acabo adquirindo conhecimentos superficiais, que muitas vezes vão mais me prejudicar em ambiente profissional, corporativo, do que necessariamente contribuir. Né? E a gente está lidando com uma geração que está entrando aí, que já é uma geração diferente da nossa, não entraremos em detalhes de idades aqui, pessoal, vocês não vão ter essa informação, não neste momento, mas é uma geração que já está exposta a esse contexto informatizado e tecnológico da coisa, né? Então, nós ainda temos o discernimento do que era antes e o que está sendo agora. Eles nem isso. Então, eles não estão se deparando com essa realidade e nós, no papel de gestores, recrutadores, empreendedores que precisam da captação de talentos, temos que compreender e desenvolver essas pessoas das quais dependemos para a execução das nossas atividades, do nosso negócio. Né? Caramba, isso que a Su falou agora me fez pensar que a gente precisa se adaptar mesmo não querendo, porque eu sou para mim, a Netflix, que foi a evolução da Blockbuster, pra mim foi uma frustração muito grande. Porque eu sou uma dona da Blockbuster, que assim, se eu pudesse, né, pro resto da vida, ia ter aquele apego de você poder ir na locadora, alugar o DVD. Eu ia na Pirata. Na Pirata também, pirata. isso. Gente, era uma delícia. E assim, a gente tem que deixar de lado algumas coisas, né? E nós, enquanto gestores, temos que deixar de lado também esse movimento de entender que essa nova geração, ou a gente vai se adaptar a isso, ao avanço da tecnologia e de ter tudo ali de uma forma muito, muito rápida, ou a gente não se adapta a esse atual mercado. Ou a nossa empresa não vai durar nesse momento de mercado. E Concordo. isso é muito... Isso gera dentro da gente... uma angústia, uma crise existencial, né? Porque a gente pegando o gancho do senso de dono, né? Como é que eu coloco isso para o meu colaborador para que ele entenda que eu sou o dono, mas eu preciso que ele haja como eu iria agir dentro de um cliente? No caso de vocês não estão com o colaborador de vocês o tempo todo. Eles representam a empresa que é de vocês, que é o sonho de vocês, dentro do cliente de vocês. Sim. Esta confiança, esse movimento de entender que o cara vai lá e vai fazer o melhor, e deveria ser melhor do que vocês, inclusive, porque pra gente, né, a gente precisa ter pessoas melhores do que a gente abaixo da gente, mas que difícil criar essa representatividade, né, pro nosso colaborador e fazer com que ele nos represente da melhor forma pro nosso cliente, ou numa mídia social ou em qualquer lugar. Eu vou um pouco mais além, porque quando a gente traz a questão do senso de dono, se a gente for pensar isso ao pé da letra, a gente vai falar, se todo mundo tiver o senso de dono, todo mundo vai virar dono. Né? Então, eu vou ser um pouco mais crítica em relação a isso e adaptar esse contexto de senso de dono e trazer para o senso de criticidade. Nós estamos perdendo a habilidade de desempenhar o nosso senso crítico. As pessoas não estão sendo criteriosas, né, para os seus hábitos, e quando o Henrique traz para a gente, né, de pessoas que precisam ser monitoradas em relação a comportamentos básicos, gente, para onde, né, esse universo está nos levando? Então, eu me recordo muito da questão de a normose. Já ouviram falar da normose? Não. A patologia da normalidade, né? Então, o que é a normose? Nada mais do que um conjunto de hábitos que o senso comum está dizendo para a gente que é aceitável, mas na verdade não é. São patogênicos, estão nos adoecendo, nos levando para a infelicidade, tirando de nós o senso de existência, né? O sentido da nossa vida. E para muitos está tudo bem, só que não está. Não está tudo bem. Nós estamos perdendo o senso crítico, nós estamos abdicando do nosso senso crítico e aderindo a essa normose.
Patologia da Normalidade. Gente, é um livro. Recomendo. Ó, tá anotado. Tem hora que... Várias anotações. Tem hora que... e realmente, eu vou até trazer um exemplo. Tem momentos que nós olhamos, assim, uma situação e você fala assim, puxa vida, eu acho que eu tô errado. Porque eu tô achando isso tão anormal e o pessoal tá achando que é tão normal. Isso se chama normose. Agora normose. Então, agora eu já consegui entender isso dentro do contexto. Mas sempre se pergunta, né? Será que é a gente que tá errada? Quantas vezes eu e a Suzana, a gente se pega conversando sobre situações que a gente fica... Será que a gente tá muito... Nós estamos fora da casinha ou né, a gente tem uma piada interna que a gente fala que o bumbo tá aqui, a galera tá batendo fora. Mônica, essa é pra você. O bumbo tá aqui, o pessoal tá batendo fora. Ou será que a gente que não tá enxergando o bumbo no lugar certo? Né? Porque realmente algumas coisas faz com que a gente fique ali, ó. Eu faltei pensando, dessa aula. Reverberando. Eu tava trabalhando. Aí eu faltei dessa aula. Você estava realmente trabalhando. É que o pessoal fala que o bonito é ser diferente hoje em dia, né? Mas, assim, eu acho que tem limite para as coisas, né? Não precisa ser diferente em tudo, né? Pode e eu acho ser que, normal em em algumas contrapartida, vou rebater uma pergunta. Não uma pergunta, na verdade, um ponto de vista que eu queria entender do lado de vocês. Junto com essa normose, né? Que é uma palavra nova que eu aprendi agora, um conceito diferente, existe um conceito de humanização, né? Que hoje é um conceito extremamente forte, tá se enraizando, principalmente na internet. Vamos humanizar as nossas empresas, humanizar os nossos processos e blá, blá, blá. Isso acaba, no nosso ponto de vista aqui, também traz um pouco de dificuldade para o nosso tipo de mão de obra, né? Como é que eu humanizo um cara que tem que puxar um cabo de 240 que pesa 50 quilos o metro? Né? Que o cara tem que fazer muita força, que o cara tem que vir aqui de manhã, tomar um café forte com 4 pães e ir lá e fazer o serviço. Isso é humanizar. Antes dele, o que você faz antes e depois dele puxar o cabo? Não é, enquanto ele tá puxando o cabo, obviamente, a conta não vai fechar se você for lá e puxar por ele, porque, ai, coitado. Não é sobre isso. Mas o que você faz para ele antes e depois do puxar o cabo? Então, o fato de você proporcionar para ele um café da manhã reforçado, porque você sabe que ele estará exposto fisicamente a uma condição que vai necessitar ali de uma força física, isso é humanizar. E se você é um gestor, se você é um empresário, se você é um empreendedor que tem essa visão, isso já é diferente. Porque a grande dificuldade que a gente percebe hoje em dia dos gestores e empreendedores é que eles entendem que o óbvio talvez não precise ser dito ou que você não precisa fazer isso. Esse é o a mais. Você não pode entender como uma obrigação. Né? Você tem que entender que o que eu posso fazer para que ele vai puxar o cabo da melhor forma. Né? Ou no seu melhor estado. Isso é cuidado ativo, é cuidar do outro, é o que você provavelmente gostaria que alguém fizesse por você, é ser recebido de uma forma diferente. Nós trabalhamos muito com o termo onboarding, quando a gente vai integrar um novo colaborador à empresa. Gente, o primeiro dia ele é fundamental para aquele colaborador compreender o que você espera dele. E o óbvio precisa ser dito. A transparência, mesmo que seja óbvio, mas Pamela, ele tem que sair do banheiro, ele tem que apertar a descarga. Tudo bem, pode ser que ele não faça isso. Então, por que você não coloca ali uma política de boas regras dentro do banheiro? Porque se o cara não fizer isso, vai ser uma frustração. Porque você entende que ele tinha que vir de casa com essa base. Nem todo mundo vai vir de casa com a base que você entende que é o que é base, que é o que é certo, que é o que você provavelmente faz dentro da sua casa, que é o que você teve dentro da sua casa. Mas é só a sua casa. A sua casa é um universo muito pequeno diante dos todos os universos que você vai conviver nos próximos dias. Então, a transparência do que você espera do cara, ela é fundamental para que esse processo de humanização seja fidedigno. Legal. E isso para mim vira um loop, tá? Eu tô colocando o meu ponto de vista porque eu quero que vocês abram minha mente. Essa humanização e esse dar isso ao colaborador ou fornecer isso de uma maneira explícita, e eu vou falar, eu quero que você me entregue isso porque eu te dou isso, né? A partir do momento que isso vira um loop, vira rotina, eu tô pensando na cabeça deles, tá? Entendo isso como um direito adquirido, de um negócio que passou de uma humanização
para uma obrigatoriedade da empresa, né? E isso hoje a gente tem muita dificuldade. Então, a gente sabe que em determinados momentos a gente tem que fazer algumas ações diferentes para cuidar um pouco melhor do colaborador, mas não sempre. Não isso ser rotina ou isso ser dependência do trabalho dele. Ele depender, a tarefa dele depende disso aqui que a gente faz, que seria para humanizar, né? Então essa é uma parte que a gente tem dificuldade de, até mesmo de colocar isso dentro do nosso feed cultural, para que o colaborador chegue aqui e entenda quais são até onde vai a humanização da HM, né? E até onde vai as tarefas dele. Sim, responsabilidades, né? Eu devia ter respondido, contrata a PGR, né, lá na primeira, puxa vida, para humanizar o seu processo. Que a gente te conta, né? Mas já olha, que a gente foi inserida não é só aí nesse... o pão, e o seu tempo de monitorar o colaborador antes, durante e depois do processo dele, das entregas, e fazer com que a sua ausência física se torne presença de alguma forma. Não é só sobre o pão. E não precisa ser o pão todos os dias. Existem outras formas de você humanizar sem que o colaborador entenda que aquilo se torna uma obrigação. Se não for natural da parte de vocês, certamente em algum momento ele vai entender que isso é uma obrigatoriedade e aí você não tem como tirar aquilo mais. Até porque a gente não pode interpretar humanização como entrega de presentes, por exemplo. Sim. Como Exato. mimos, Sim. assim como filho, né? Você vai comprar o amor de um filho com presentes que você irá fornecer para ele? Não. Para o colaborador da mesma forma. Não é enchê-lo de benefícios ou então de variedades ali para que eles possa, então, compreender que é um direito adquirido e que se não tiver, tem alguma coisa errada. É muito pelo contrário. O conceito de humanização, ele deve ser entendido de uma outra forma. A cultura da HM, por exemplo, e não necessariamente aquilo que o Murilo ou o Henrique compram para os colaboradores. E sobre isso, eu estou falando de comportamento. Né? Não é que vocês não possam chamar a atenção de um colaborador que não faça uma entrega do jeito que vocês esperam, mas de que forma que vocês estão monitorando ele sobre os erros e os acertos. Tá? Não estamos dizendo que nenhum gestor não pode trazer um feedback negativo ou até mesmo construtivo da maneira que melhor se encaixar aí para o contexto organizacional, mas sim, eu preciso dizer para ele que as entregas não estão sendo feitas da maneira esperada. E está tudo bem, mas eu não posso desrespeitar esse colaborador. Né? Eu não posso agir com preconceitos dentro do meu ambiente corporativo. Eu tenho que tratá-lo como um outro ser humano. Né? Aquela questão do superior, né? que é muito prostituído em ambiente organizacional também. O superior, porque ele pode falar assim, assim, assado. É aquele conceito de chefe e de líder que a gente traz. O chefe é aquele que vai ditar regras. O líder é aquele que quer desenvolver. Ele pode sim errar. Posso sim monitorá-lo de que o erro aconteceu, mas também cultivá-lo para que não erre novamente. Isso é humanizar processos. E não simplesmente, né, acolher e aceitar um erro inadmissível porque eu não posso dizer para o colaborador que ele errou. Então, é sobre isso, sobre a visão deteriorada que a humanização de processos está sendo reconhecida. Né? A gente precisa repensar a respeito disso. Clareza nas expectativas é um dos principais papéis dos cargos de liderança. Se o seu colaborador não sabe o que você espera dele ou o que você não espera dele, através do feedback, a relação de vocês sempre vai ficar truculenta. E você sempre vai se frustrar. E você sempre vai se frustrar, porque você está pautado em cima de uma expectativa. Não existe um ser humano que não crie uma expectativa. Isso é inato do ser humano. O problema não é criar expectativa, é como é que você vai lidar com ela. Ou com a falta dela, no caso, né? Se o colaborador não atinge aquilo que você espera dele. Clareza nas expectativas. Parece fácil quando a gente fala, a gente sabe que não é. Porque a gente vive essa realidade também. Mas o peso também que a gente atribui para isso também está sob o nosso controle. Às vezes o que incomoda você não incomoda você. Sim. Então, isso também é importante. E a equipe de vocês precisa ter a cara de vocês. Senão, a conta não vai fechar. Não é ter pessoas iguais. Vocês não precisam de pessoas iguais de vocês. Muito pelo contrário. Mas, se essas pessoas não veem sentido na forma como vocês se movimentam no dia a dia do que vocês esperam, as coisas vão se perder pelo meio do caminho. E aí cai naquele ponto que a Suzy falou, que você fica buscando maneiras de... Não é nem presentear, né? Mas um reconhecimento, né? Só que isso daí uma hora acaba. Uma hora é um churrasco, outra hora é um café diferente.
outra hora poxa, daqui a pouco tem que ser um aumento, e você não dá conta de E da mesma forma que a gente não pode dizer forma. que uma empresa é humanizada porque ela oferece tudo isso, mas ao mesmo tempo a saúde mental dos colaboradores está realmente em estado crítico pela maneira que são tratados durante a execução das atividades, numa obra que seja, né? O ambiente tóxico proporcionado ali no dia a dia realmente é muito mais intenso na intenção de humanização de processos, né? Do que realmente o presente que você está fornecendo ou qualquer coisa nesse sentido. Então não é sobre isso. E aí eu queria entender de vocês. Faz sentido para vocês? Faz sentido. E tem exemplos Muito. clássicos, na verdade, né? Se for começar a dar exemplo que... Relacionamento interpessoal é uma coisa importante e a base da saúde mental tá nisso. Se você Sim. não está inserido num local que você não tem minimamente uma relação saudável e respeitosa com aquelas pessoas, e eu não estou dizendo amar todo mundo, que seria muito utópico, não é sobre isso, né? Mas é o mínimo de afinidade, porque isso aqui é uma extensão da nossa casa. Então a gente precisa trazer esse ambiente saudável para o ambiente de trabalho. Sim, e Senão vai ficar insustentável. E a frustração, ela não é nem só às vezes na clareza ali tem também a frustração na questão de falar, poxa, eu tô reconhecendo aqui a pessoa, mas como que você tá reconhecendo? Como? Às vezes você acha que tá reconhecendo de uma forma e a pessoa não tá sentindo como reconhecimento, é mais uma frustração. Perfeito. Então, assim, as ações erradas ali na gestão vai desgastando muito a administração da empresa, né? Porque você tenta uma vez, tenta outra, você acha que o problema é o funcionário, que é o que a gente sempre fala. Pô, será que o problema é o cara? Vamos trocar. Mas às vezes nós mesmos estamos tomando ações e colocando as situações ali e as questões do dia a dia de forma errada, né? Sim. Sim. Que eu acho que é o mais importante, é quando a gente chega no ponto de buscar ajuda. Sim. Lá no comecinho da empresa a gente tinha que ser todo mundo, porque não tem recurso, não tem nada, não tem nem pessoas suficientes para você gerir. Mas nesse realmente, momento, porque o significado da frustração, né, é aquilo que você projetou, né? É o seu interesse, né? Então você se frustrou por quê? Por uma expectativa que você criou, né? Então eu até falo pro Henrique sempre, falei, cara, a gente não pode criar expectativa nas pessoas que a gente vai se frustrar. Isso é frustração, né? E o que a gente enxerga de muito diferencial, né? A nossa postura, a nossa posição, a gente tem um pensamento um pouco mais livre, desapegado das frustrações hoje em dia, porque já foram tantos tombos, tantas frustrações que na verdade nós colocamos dentro de nós, que hoje já a gente já não cria mais expectativa, né? Porque pra gente realmente não se frustrar. E aí a gente trabalha numa energia um pouco diferente, para que contagie esse colaborador, para que o cara tenha a mesma pegada que a gente e tal. E aí a gente entende que quando o cara chega a conversar com a gente, parece que o desbloqueio. Tá tudo tranquilo. E aí o relacionamento entre eles, por exemplo, puxa, não tem a mesma energia. Entendeu? Não é já também só um feed cultural, e sim essa habilidade, acho que psicológica, né? De a gente maestrar o negócio e, vai pra obra. Muda o conceito. A HM se transforma. Sim. Entendeu? O Henrique Murilo saiu da obra. A HM é uma empresa comum de mercado. Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, né? De transportar essa energia pra galera e fazer essa galera contagiar da mesma maneira que a gente, chegar com alegria, vamos trabalhar, vamos entregar a obra, vamos pra próxima obra, todo mundo junto. Parece que ele só tem o senso de dono quando o dono tá junto. Parece que é algo que não é sem fio, é tudo com fio. Nós temos que estar conectado ali. A hora que a gente se distancia e o negócio tem que ser wireless ali, não funciona. Mas é o nível de dependência que a gente cria das pessoas, né? A gente cria das pessoas e as pessoas criam da gente. Enfim, pessoal, eu acho que, cara, hoje, para uma primeira edição, foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu... rolou uma terapia em grupo, né? Eu senti aqui, rolou uma terapia em grupo, assim, os anseios e as dúvidas. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho, realmente, das dificuldades, né? De que tudo não é um mar de rosa, de que a gente precisa planejar, precisa contar com a ajuda e apoio de pessoas que são especialistas naquilo que a gente não é, porque a gente não é excelente em tudo, não sabe fazer tudo e tá tudo bem. E a gente também não precisa querer ter esse anseio, esse desejo de eu preciso me apropriar de tudo. Não, gente, a gente não vai saber tudo, então a gente não precisa sair fazendo
15 mil cursos e colocar os 15 mil certificados na gaveta, porque a gente não vai ter nem tempo de colocar isso em prática. Então, contar com parceiros, contar com a ajuda de pessoas que fazem aquilo que você não sabe fazer, eu acho que é fundamental para o sucesso, né, do negócio. Então, eu espero que a gente consiga se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito do que a gente, né? Seja um colaborador, ou uma empresa, ou um cliente, né? Tem que fazer sentido para todo mundo. Então, obrigada, meninos. Nossa, nós que agradecemos. Obrigado. Sobre isso. Muito bom, muito bom. Gente, eu acho que só para encerrar, eu acho que em nome da HM agradecer vocês, né, pela oportunidade, parabenizar pelo projeto, que eu acho que é um projeto que vai decolar, tá? Eu não posso falar da Difu? Não posso. Mas nós estamos num estúdio top aqui, tá? Que é a Difulcast. Para quem quer conhecer mais, entra lá no Instagram, segue a gente e tem mais pode informações. contratar. E pode contratar. Pode contratar? Pode contratar. Pode HM, contratar. Difu, PGR. E aí tem um pacotão para vocês, viu, galera? Ó, quer contratar uma empresa de automação, de elétrica, quer vir gravar um podcast e ainda ter um recursos humanos aqui top de primeira? Eles têm tudo. Eles têm tudo, entendeu? Tem tudo. Então é sobre isso. Pode contratar. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.